Fala, galerinha esperta! Todo mundo aí ligado na aula para nossa revisão, para nossa avaliação, que tá todo mundo aí tinindo, conhecimento tudo fresquinho, né não, Carlinhos? Conhecimento fresquinho, praticaram nas atividades e agora é hora de avaliar. Avaliar, uma revisãozinha básica para ajudar, Exatamente. não é isso? Porque aí tem uma prova de geografia fácil, porque o conteúdo que a gente trabalhou é um conteúdo Tranquilo. tranquilo, de boa, né? De boa na lagoa. Então, portanto, revisão na área. Vamos ver os assuntos que vamos cobrar na nossa avaliação. Aula 12.1, trabalhamos na unidade número 1, situação geográfica, a geografia física da Amazônia e de Rondônia e os aspectos climáticos. E na aula 1 a gente viu sobre os pontos extremos de Rondônia, as fronteiras, os fusos horários e o horário de verão, que está suspenso. Lembrando que Rondônia tem 52 municípios, né? A boa parte deles são municípios criados por volta da década de 80, quando foi instalado e criado o estado de Rondônia, e os mais antigos, Porto Velho e Guajará-Mirim. Exatamente, está aí nossos 52 municípios. Sobre a situação geográfica, Rondônia ela está dentro do contexto da região norte, região amazônica, certo? Temos 52 municípios, Porto Velho é a capital, está à margem do Rio Madeira. Rondônia ela faz fronteira exatamente com 3 estados, certo? O Amazonas, o Acre e o Mato Grosso. A nossa população, ela está beirando aí em torno de 1.500.000 habitantes, já no último censo de 2024, certo? Então, nossa população é uma população de pessoas de vários estados, ou chamados de rondonienses ou rondonianos. Está aí a fronteira que o Carlinhos acabou de falar. Fazemos fronteiras com o Amazonas, o Pará, o Mato Grosso, o Acre e Bolívia. Opa, aqui tá certo, não tem o Pará não, gente. Vou aqui cancelar, tá certo, peraí. Vamos apagar tudo. Amazonas, o Acre, Mato Grosso e a Bolívia. E a Bolívia você pode ver, eu vou apagar aqui tudo e vou colocar o riozinho, ó. Esse rio que desce aqui, vou colocar em azulzinho. Olha só, esse aqui é o rio Guaporé. Perfeito. E ele vem lá do Mato Grosso. Então, okay? se a gente fizer uma rosa dos ventos, no norte, Amazonas, no sul, a Bolívia, no leste, o Mato Grosso, no oeste, o Acre e parte da Bolívia. Né? Exatamente. Então, nós temos essas fronteiras do território rondoniense. Esses pontos extremos, vale salientar, que tanto servem para a questão de localização, como também de acesso, porque a BR-364, se você pegar, ela é uma BR que corta os três estados, o Mato Grosso, Rondônia e o estado do Acre. Também temos a questão dos pontos extremos de norte a sul, leste a oeste do estado de Rondônia. Por exemplo, nós temos aí a confluência do Igarapé-Maici com o Rio Madeira, né? o setentrional, o meridional, a foz do Rio Cabixi com o Rio Guaporé. Lembrando que meridional significa sul de Rondônia, setentrional, norte de Rondônia. O oriental está o Salto do Joaquim Rios, no Rio Iquê, que é o chamado leste, né? E no oeste nós temos a linha geodésica Cunha Gomes, que fica no divisor de águas do Rio Abunã e do Rio Ituxi. Falamos também sobre fuso horário, professor Jorge. É isso aí, ó. Nós estamos a 1 hora de atraso em relação a Brasília. É isso? Exatamente. Então, olha, vejam só aqui Brasília, nós estamos um fuso horário anterior a deles. Ou seja, primeiro amanhece lá em Brasília, depois raia o sol aqui em Rondônia, beleza? O Acre ainda é mais distante ainda. Então, nosso fuso horário atualmente está suspenso, a questão do horário de verão. Do horário de verão, tá? Então, nós estamos no 4º fuso horário do Brasil. O primeiro vai estar ali em Fernando de Noronha, não é isso? Ali a região nordeste do Brasil. E aí depois a gente tem o de Brasília, aí depois vem a da Amazônia, do Mato Grosso, né? E o Mato Grosso do Sul, o último o Acre. Vale salientar que o fuso horário do Brasil, nós estamos 4 horas atrasados em relação a Greenwich. Isso. 4 horas, Greenwich.
certo? E o território brasileiro tem quantos fusos horários? Tem 4 fusos horários, sendo que Rondônia está no fuso horário 1 hora atrasado. Sempre para a esquerda, uma dica, sempre para o lado esquerdo a hora vai ser atrasando, sempre para o lado direito a hora vai estar adiantando, certo? Falamos também na aula 2.1 sobre a geografia física, contexto geológico, o relevo da Amazônia de Rondônia e os solos. É isso aí, a gente coloca aí, mostra o mapa para vocês e mostramos que aqui na Amazônia a gente tem rochas eruptivas, plutônicas, a gente tem áreas com pré-cambriano, a geologia aqui da Amazônia, a gente vai estar ligado também à questão mesozoica, que vai estar relacionado ao Planalto Central do Brasil. Então a gente aqui em Rondônia, embora estejamos na região norte, a nossa geologia ela está mais parecida ali com a da região centro-oeste do Brasil, ok? E aí, ó, só essa pequena parte, ó, que é o Cenozoico Terciário, que inclusive vai fazer parte da planície amazônica. Ó. Lembrando que o estado de Rondônia está bem no divisor de relevo, né, da questão geológica. Nós temos então aí, saindo numa região de mais altos, planaltos, indo para uma direção mais baixa, que é a planície amazônica. Então, Rondônia está no meio termo. Parte dele está nos planaltos, né, a região um pouco mais alta, e um pequeno trecho nas planícies, no caso a planície amazônica. Dentro do contexto do relevo de Rondônia, nós vamos destacar a planície, né, o planalto, como é o caso da Chapada dos Parecis, da Serra do Pacás Novos, a planície amazônica, e nós vamos ter áreas de depressão, ou seja, áreas que têm pequenos aclives e declives dentro do estado de Rondônia. E também falamos durante as aulas que nós não temos montanhas, né? Inclusive não só na Amazônia, mas como no Brasil. A gente tem picos, né? Elevações, mas montanhas, né? Tanto que a maior elevação do estado é o Pico Tracuá, que fica na região ali do Pacás Novos, certo? Ele tem 1.126 metros de altura, é a maior elevação do estado. Isso. E o nosso relevo, ele está caracterizado pelos seguintes nomes: a encosta setentrional do Planalto Brasileiro, a Chapada dos Parecis, Serra dos Pacás Novos, o Vale do Guaporé e a planície amazônica, onde o Pico Tracuá, como já falamos, é a maior elevação que o estado possui. Então, olha só, em amarelo a gente tem as nossas principais planícies, tá? Que vai estar aqui próximo do Rio Madeira, a planície do Rio Madeira, e a planície aqui do Guaporé, do Rio Guaporé e do Mamoré, ok? E essas regiões, elas são rebaixadas, por isso que essas regiões são chamadas também de vales, ok? E sobre o solo de Rondônia, a gente falou para vocês que nós temos o argissolo, terra roxa, 12% do estado de Rondônia, neossolo, 11%, cambissolo e o gleissolo. Mas o mais importante é você não esquecer que a maior parte do estado de Rondônia tem latossolo, 58% é latossolo. Vale salientar que cada solo desse tem uma coloração, certo? Avermelhada, amarelada. Isso. Né? E esses solos, como é muito ácido, precisa fazer a correção dele, com a aplicação de calcário e adubos específicos para melhorar a produtividade. Na aula 3.1 falamos sobre os aspectos climáticos que o estado de Rondônia possui, como o assunto trabalhado foi variação climática no estado e o fenômeno friagem. O nosso clima, o clima de Rondônia, ele é caracterizado pela predominância das massas de ar quente, né? E como, por exemplo, a massa equatorial que existe no estado de Rondônia. É por isso que nós temos clima mais quente. E muitas das vezes a gente confunde clima com o tempo. É isso aí. O tempo ele é momentâneo, ele muda constantemente. O professor exemplifica aí o que seria um tempo. Por exemplo, de manhã está um sol de rachar a cabeça e à tarde cai aquela chuva. Então mudou-se o tempo. Ele é momentâneo, fatores momentâneos, tá? Ele muda constantemente. Já o clima não. O clima ele é caracterizado por vários elementos
que estudado por uma média de 30 anos vai caracterizar, vai dar o clima daquele lugar. Então, queridos alunos, não deixe mais ninguém falar perto de você. Hoje o clima está agradável. Não é o clima, é o tempo. Tempo, exatamente. Okay? Dentro dessas características, o clima de Rondônia, nós vamos ter aí o equatorial quente e úmido, onde a predominância é grande. Nós temos duas grandes estações, o verão amazônico e o inverno. O verão com as temperaturas médias que variam entre 24 e 26 graus. Mas, professor, a gente tem um calor de 35 graus aqui, como o senhor está dizendo que é 24 e 26? Estamos falando média, né? De média. Ou seja, pega as maiores temperaturas e as menores temperaturas do ano e aí tira-se a média. Também temos uma umidade relativa bastante considerável. O que seria a umidade relativa do ar? Seria as partículas de água na atmosfera. Ou seja, varia entre 80% a 90% e a nossa precipitação ou pluviosidade está entre 1.400 a 2.500 milímetros. Portanto, o nosso clima é o equatorial continental úmido, onde temos temperaturas muito elevadas. Quando que acontece isso, professor? Começa a partir de julho. Você tem o verão amazônico, o verão rondoniense. Aí entra julho, agosto, setembro. Já em outubro, já no final de outubro, começam as primeiras chuvas. Aí vem novembro chovendo, dezembro chovendo, janeiro, fevereiro, março, abril. Esses são os meses mais chuvosos. Só uma observação aqui para o aluno entender. Quando a gente fala que o clima de Rondônia ele tem uma variação muito baixa. Nós não temos uma variação alta em relação à temperatura. Por exemplo, não amanhece aqui menos 1 grau e depois à tarde já está fazendo 20, 30 graus, quente, muito quente. Nós não temos essa variação. A nossa variação, olha só, isso aí você leve para a sua prova, você leve para concurso. Nós não temos esse tipo de variação assim, climática, muito alta, né? Então, de manhã está aqui 0 grau, aí à tarde já está 30 graus. Nós não temos esse Rondônia. Nós já começamos com 25 Isso, e só aumenta. Exatamente. Então, a nossa variação ela é assim, praticamente constante, né? Ela é para o aluno entender que a nossa variação é pequena. Tá? Com a exceção da época que existe, né, aqui na região amazônica, no estado de Rondônia, que é a friagem, né? E o que nós costumamos dizer? Que a friagem, galera, ela é uma situação que ocorre devido à massa polar atlântica que ganha força, ganha umidade, que vem lá da parte sul do continente e passa pelos fatores naturais ou pelos elementos naturais ou barreiras naturais e chega até aqui a Amazônia. Nessa questão, essa massa polar, ela é massa de ar fria. Seca, né? E seca, ela ganha umidade, velocidade e faz com que haja queda de temperatura onde? Aqui em Rondônia, no Mato Grosso, no Acre, certo? Essa queda de temperatura para nós amazônidas é friagem. Por quê? Porque ela é gerada por essa massa polar. Lembrando que a massa equatorial continental, que é a massa predominante na região amazônica, ela é uma massa de ar quente. É por isso que ela colabora para as altas temperaturas que nós temos aqui na nossa região. E aí, lá nos meados do mês de junho, julho, nessa transição do inverno para do verão para o inverno, é que ocorre a friagem, que essa massa equatorial perde um pouco de força, a massa polar ganha mais força e umidade e chega causando queda de temperatura. As friagens que ocorrem ou que ocorreram no estado de Rondônia, a menor temperatura registrada chegou a 5 graus no cone sul do estado, ali na região de Colorado Oeste, na região de Vilhena, onde as temperaturas ficaram até 5 graus de muito frio, né? Para nós que vivemos no calor, 5 graus faz a gente tremer até a ponta dos dedos, né, Jorginho? É isso aí. E o que predomina na Amazônia é o MEC, né? Massa Equatorial Continental. Ela é uma massa de ar muito quente e úmida, que inclusive leva essa umidade para outros lugares do Brasil. Certo. Outro fator interessante sobre a friagem, tá? É que essa massa polar, ela ocorre, né, essa influência dela na região amazônica, ela ocorre porque ela recebe
umidade vinda do oceano, porque aqui nós temos o Oceano Atlântico, formação de ventos com mais velocidade e força no sul da região do continente, certo? E ela ganha essa força e consegue ultrapassar uma barreira natural que existe aqui na parte central do nosso Brasil, que é o Planalto Central. E aí chega ao Cone Sul, à região de Rondônia, até mesmo o sul do Amazonas, pega ainda um pouco dessa friagem que causa essas quedas de temperatura, certo? Então, você tem aí a informação da massa de ar, ok? Então, tudo isso são fatores que colaboram para a nossa friagem. PA quer dizer Polar Atlântica, né? O M na frente quer dizer massa, ok? Então, porque, olha só, essa imagem revela, né? Há essa entrada dessa massa de ar polar atlântica, o relevo brasileiro nessa área é baixo, não é isso? Não temos, como falamos, cordilheira, não temos áreas montanhosas, e a queda da temperatura na região norte. Então, isso vai acontecer com que essa massa de ar alcance, principalmente Rondônia. Aqui, lá em Vilhena, vai ocorrer as menores temperaturas, porque lá ainda é alto, né? Vou contar um caos. Conta aí. Pode contar. Em 2012, eu estava em Ji-Paraná, na exposição, na Expogipo, e deu uma frente fria dessa, nos meados de julho, e a temperatura em Ji-Paraná, com um vento frio, chegou a 8 graus de temperatura. Foi uma das friagens que fez tremer mesmo aqui no estado de Rondônia, já que não é uma coisa que ocorre constantemente. Ela não é constante, né? Ela vem até diminuindo. Nos últimos anos, se a gente observar, as friagens já não são tão constantes como antigamente. E essas temperaturas... Hoje a friagem dura o quê? Em torno de um dia, 2 dias no máximo. Antigamente era quase uma semana. Uma semana, é verdade. E um detalhe importante é que essa massa polar, pelo próprio nome, vem lá do Polo Sul, ok? Adentra ali pela Patagônia, pela Argentina, até chegar ao Brasil. E outra coisa interessante, né, Carlinhos, que essa é um fenômeno. Ele não é considerado um clima. Ele não é clima. Ele é uma característica momentânea. Né? Então, se pudéssemos dizer se tivesse uma pergunta dizendo se ele é clima ou tempo, ele está mais para tempo do que para um clima, ok? Porque ele ocorre de uma forma momentânea, ele não dura muito tempo. Okay? Agora, vale salientar para o nosso aluno, só para a gente encerrar o nosso bate-papo da revisão, é que a predominância climática do estado é uma predominância de muito calor. Isso. Tanto que o ano passado, 2024, nós tivemos aí uma onda de calor em que as temperaturas chegou tranquilamente 38, 39 graus. Porque a predominância da massa de ar equatorial continental que existe na Amazônia, que provoca esse aumento de temperatura e o clima seco. Tanto que a gente aconselha sempre, quando chega no período do verão, os alunos tomarem bastante líquido, porque a nossa umidade relativa do ar cai bastante. Né? Você vai sentir a garganta seca, os lábios rachando, o nariz com secura, né? Sequidão, por causa da baixa umidade do ar. E isso é uma característica nossa por causa desse verão que é intenso aqui na nossa região amazônica. E que o ano 2024 foi pior porque ainda teve a questão das queimadas. Das queimadas, exatamente. É isso aí, galera. Você tem uma prova aí, ó. Faz tranquilão, de boa na lagoa. Beleza? Boa prova. Valeu. Tchau. Boa prova. Abraço.